Sou o professor Leandro Dil, da disciplina de Nefrologia aqui da São Lucas, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como fazer uma pesquisa em base de dados. Na nefrologia, nas nossas discussões, a gente pega muito no pé dos alunos, pede muito para vocês fazerem pesquisas para enriquecer a discussão e por isso vamos dar uma orientação de como fazer pesquisa em base de dados de uma maneira adequada para você achar a melhor evidência disponível. Então, nessa aula, a gente vai então falar sobre a importância de fazer boas buscas para achar as melhores respostas. E basicamente o que a gente vai abordar é isso aqui, como fazer pesquisas, que tipos de evidências existem, quais bases de dados e como fazer uma busca específica. Então, quando a gente faz uma pergunta difícil para vocês lá na Nefro, nas nossas discussões, faz uma pergunta difícil que você não achou na aula, não achou no material didático, tem que procurar em algum lugar na internet, na literatura, na base de dados. Então, como você vai responder essa pergunta, né, que você não achou a resposta? Primeiro, a gente sabe que você não sabe tudo, nem ninguém hoje em medicina tem a capacidade de saber tudo o que tem para saber em medicina. Não é possível, não cabe na cabeça humana. Então você não precisa saber tudo, mas tem que saber onde e como procurar a resposta. E é isso que a gente quer ajudar você com essa aula. Então por que usar bases de dados para fazer pesquisas? Lembrando que existem várias maneiras de responder perguntas difíceis. Uma delas é você usar o dogma. Dogma é, por exemplo, tudo que é natural é melhor. É uma crendice que as pessoas têm, que as pessoas acreditam, que às vezes replicam, uma fala para outra, mas não necessariamente é verdade. Então, é uma crença. Não é uma maneira boa de responder perguntas. Tradição também é muito comum. A pessoa fala, sempre fiz assim, sempre foi assim, então vou continuar fazendo desse jeito. Convenção, todo mundo faz assim, então eu também faço. É outra maneira de responder pergunta. E palpite. Palpite também é uma maneira de responder pergunta que muita gente usa. Por que você prefere fazer isso e não aquilo? Porque eu acho que assim é melhor. Mas é baseado em quê? Baseado em palpite. Então, um exemplo. Vamos fazer uma regressão histórica aqui. Até a década de 50, 60, 70, era muito comum o paciente infartar, ter um infarto do miocárdio, internar e tal, ser atendido pelo infarto, mas morrer de arritmia. Então, a mortalidade era extremamente alta nos primeiros dias do infarto, principalmente por arritmia cardíaca. No começo da década de 80, surgiram novas drogas antiarrítmicas que eram muito boas para suprimir a arritmia. Então, elas começaram a ser usadas de maneira mais ou menos sistemática para a prevenção de arritmias em pacientes pós-infarto, completamente assintomáticos, nos primeiros dias pós-infarto, fase aguda. E as drogas eram ótimas para melhorar o eletrocardiograma. Então, suprimiam arritmias, diminuíam bastante a incidência de arritmia ventricular no eletro desses pacientes assintomáticos. E se esses pacientes costumavam morrer de arritmia, a gente diminuindo a arritmia, provavelmente salvou muitas vidas, não é? Será? Essa é uma coisa baseada em palpite, né? Na verdade, isso aí é palpite, o que a gente está fazendo agora. Deve ter salvado muitas vidas, mas será que salvou mesmo? Vamos ver. Então, esse aqui é um estudo que saiu em 1991, comparando pacientes que usaram essas drogas antiarrítmicas, que era encainida ou flecainida, comparando com paciente que não recebeu antiarrítmico nenhum, placebo. Vejam que a mortalidade era maior, mais gente morria no grupo que foi tratado com antiarrítmicos. Esse foi o CAST Trial, foi publicado em 1991 e mostrou que morriam 56 mais pacientes por 1000 tratados com antiarrítmicos em comparação com os pacientes que não recebiam antiarrítmico nenhum no pós-infarto, pacientes assintomáticos. Quando esses resultados foram publicados, pelo menos 100 mil pacientes tinham sido tratados com esses antiarrítmicos, porque todo mundo achava que era bom, mas esse estudo mostrou que era o contrário, que os pacientes morriam mais. Então, lembrando, que a melhor maneira de responder perguntas em medicina e provavelmente na vida é você se basear em evidência. Faço isso, optei por isso, por esse tratamento, por essa conduta, porque tem estudos que mostram que isso dá um resultado melhor. Essa é a melhor maneira de você tomar decisões para você e para o seu paciente. E aí vem o conceito da medicina baseada em evidências, que é definida como o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência disponível para você tomar decisões sobre o cuidado dos seus pacientes. Ou no caso de estudantes, se não é para cuidado de paciente, é para responder perguntas difíceis do professor. Não deixa de ser um bom motivo também para usar a medicina baseada em evidência. Que tipos de evidências a gente tem na literatura? Existe uma hierarquia. A medicina baseada em evidências pressupõe que existe uma hierarquia. Alguns tipos de evidências são mais fortes que outros. Então, quando você tem um estudo que fala uma coisa e outro estudo que fala outra, você tem que decidir qual desses estudos é o mais forte, tem mais peso, e aí você vai confiar mais nele.
Então, os tipos de evidências que a gente tem na literatura, primeiro, a gente tem as fontes primárias, que são basicamente estudos, tá? Pesquisas publicadas na literatura. Os melhores são os ensaios randomizados controlados, que são padrão ouro, né, das fontes primárias. Os ensaios controlados sem randomização não são tão bons, mas ficam em segundo lugar. Estudos de coorte, estudos de caso-controle, séries de caso, relato de caso. E o pior de todos é a opinião de especialista. Então, conforme a gente vai descendo nessa lista aqui, nessa hierarquia, a gente vai ver que a força da evidência ela vai diminuindo. Então, o ideal para responder uma pergunta é sempre procurar estudo randomizado controlado. É o ideal, mas nem sempre é possível. Por exemplo, hoje em dia a gente não pode mais fazer um estudo randomizado controlado para avaliar se tratar uma pneumonia com antibiótico é melhor do que tratar com placebo. É inaceitável, porque não dá para deixar o paciente sem antibiótico, é antiético. Então, nem sempre é possível ter estudos randomizados controlados. Tá? Então, quando não tem, a gente vai descendo na escadinha da força das evidências aí. Quanto às fontes secundárias é quando algum autor fez um levantamento na literatura de tudo que tinha de estudo publicado, de fonte primária publicada sobre um assunto e faz um apanhado daquilo, faz uma revisão daquilo. Então, a melhor fonte secundária são as meta-análises, que tem um método matemático, inclusive, que junta os resultados de vários estudos para chegar a uma conclusão mais forte. Em segundo, vem as revisões sistemáticas. Depois disso, vem os guidelines de sociedades. Depois, as revisões não sistemáticas. Depois, os consensos os editoriais e, finalmente, comentário e palpite de especialista. Então, mesma coisa, a força da evidência vai diminuindo conforme a gente vai descendo nessa lista aqui. Então, sempre que possível, a melhor maneira de responder uma questão é com meta-análise. Se não tiver meta-análise, com revisão sistemática. Se não tiver, aí vai descendo. Mas o show mesmo é meta-análise e revisão sistemática. São as maneiras mais confiáveis de responder uma pergunta. E onde que a gente encontra pesquisas, meta-análises, diretrizes, revisões? Nas bases de dados bibliográficas. Graças a Deus, existe internet, existe computação. E essas bases de dados hoje permitem com que a gente faça uma busca em muitas fontes diferentes ao mesmo tempo para encontrar a melhor evidência disponível. Então, vamos ver quais são as bases de dados disponíveis hoje para a gente responder perguntas em medicina. Lembrando que tem vários tipos de fontes. Uma fonte importante, que não deixa de ser fundamental, principalmente para quem está agora na graduação, para estudante de medicina, é o livro-texto. O livro-texto é uma ótima fonte se você quer buscar um conhecimento que não muda muito rápido. Por exemplo, entender manifestação clínica de uma doença, fisiopatologia, como que ela se apresenta, como que investiga. Você pode pegar o livro, né? O livro é uma ótima fonte para ver essas coisas que não mudam muito rapidamente de um dia para o outro. As bases de dados são mais interessantes quando você quer responder uma pergunta específica para um problema específico de um paciente específico. Por exemplo, tem um paciente infartado que ele não tolera usar beta-bloqueador porque faz broncoespasmo. Então, o que eu faço? Deixo sem beta-bloqueador, insisto no beta-bloqueador, troco por outra droga, é uma questão específica de um paciente específico. Isso aí não vai ter essa resposta no livro-texto, que é mais conhecimento geral. Então, daí, no caso, é melhor fazer pesquisa em bases de dados. Para não perder tempo, quando você for fazer pesquisa em base de dados, você procura primeiro no lugar que deve ter a melhor evidência e de uma maneira mais fácil de achar, que são bancos de dados com evidência secundária, que tem vários meta-análises ou revisões sistemáticas disponíveis que vão te dar a melhor evidência. Se não achar lá, aí você vai descendo, né, na escadinha da força das evidências, na escadinha das hierarquias, para depois buscar respostas em outros lugares. Então, a gente faz isso de uma maneira sequencial. Vai primeiro onde está o ouro, né? Então, assim, primeiro lugar que você tem que procurar, onde que está o ouro? O melhor lugar que tem. A Cochrane Library, né, é um dos melhores lugares para você começar a sua busca. Lá é um banco de dados de meta-análises. Inclusive, é um grupo de pessoas que faz meta-análises e publica essas meta-análises lá. Então, as coisas que tem publicadas lá, muitas vezes são a melhor evidência disponível para responder várias questões. Então, procure primeiro na Cochrane. Se não achar na Cochrane, aí você vai usar meta-engenhos de busca, que são softwares, bases de dados que buscam evidências em vários lugares diferentes e fazem um resumo do que tem disponível na literatura inteira. Então, exemplos de meta-engenhos. A Trip Database, que é um ótimo lugar para procurar. A SumSearch, o Cyrus. O Google é ruim, tá? O Google é um meta-engenho de busca, mas é ruim. O Google ele tem muito falso positivo, gente. O Google não é uma pesquisa, uma
um meta-engenho para busca técnica, a não ser que você use o Google Scholar, que é um pouco melhor, mas o Google em si mesmo ele tem muito falso positivo, ele mistura coisas que são de leigos com coisas que são de medicina, então acaba tendo muita coisa ruim no meio, cuidado com o Google. Se não achar a resposta nos meta-engenhos, o próximo passo é usar bancos de dados de informação secundária. Um exemplo é o PubMed. PubMed tem um lugar lá que são os Clinical Queries, que é onde você faz uma pesquisa, né, sobre revisões sistemáticas para responder uma pergunta específica. De preferência, vai aqui, revisão sistemática, é onde você tem mais chance de achar a resposta para sua pergunta. Não achou aí? Próximo passo, bases de dados de guidelines. Então, vê lugares que tem vários guidelines publicados, que os guidelines também acabam tendo uma força de evidência relativamente boa. E muitas vezes fazem uma boa revisão da literatura, embora não necessariamente sistemática. Clinical Evidence, que é uma fonte do British Medical Journal, os guidelines do Ministério da Saúde em inglês, NICE Guidelines, os guidelines do Ministério da Saúde americano, NGC, ou o próprio UpToDate, não deixa de ser uma base de dados de guidelines, tem bastante coisa lá. Só que eles têm que pagar, né? Os outros são gratuitos. Finalmente, se não achar informação lá, aí você vai ter que ir para a base de dados de informação primária. Então, aqueles lá eram os melhores lugares para procurar informação secundária, fontes secundárias, revisões. Não achou lá? Vão para a informação primária. Vai ter que procurar estudo por estudo para achar a resposta para a sua pergunta. O problema das bases de dados é que tem que saber usar. Se você não souber usar direito, o PubMed, o Science Direct, a Cielo, outras fontes de informação primária, você pode ter muita dificuldade de achar a resposta para a sua pergunta. Então vamos lá. Como realizar buscas? A próxima coisa que a gente vai ver agora, conhecendo as bases de dados, entendendo por que a gente tem que procurar a melhor evidência disponível, vamos ver como efetuar uma busca de uma maneira efetiva. Uma estratégia que a gente usa é o PICO ou PICO. PICO, na verdade, são 4 letrinhas, que é o tipo de pergunta que a gente faz. Quando você faz uma pergunta clínica, você tem que estabelecer para que tipo de paciente eu estou fazendo essa busca, que tipo de paciente que é esse que eu estou buscando, qual intervenção que eu quero avaliar, se funciona ou não funciona, o C é de comparação ou controle, então aquela intervenção comparada com o quê, e o O é o outcome, desfecho. Essa intervenção leva a um desfecho melhor relativo ao quê? Mortalidade, morbidade, complicação, qual desfecho? Então, você tem que estabelecer sempre para uma pergunta clínica, né? Esses 4 parâmetros aí que são importantes. Que tipo de paciente, qual intervenção, comparada com o quê, para determinar qual desfecho. Uma maneira de você fazer essa busca de uma maneira bastante intuitiva e fácil, que dá um resultado relativamente sem grande trabalho, que já vai direto na resposta que você quer, é usar a Trip Database. A Trip tem aqui a opção de você fazer pesquisa por PICO, né? Então, você olha lá no cabeçalho da Trip, tem um lugar que você clica lá, PICO, aí ele vai abrir então 4 campos para você colocar esses 4 parâmetros que você está pesquisando. Que tipo de paciente, qual intervenção, comparado com o quê, para determinar qual desfecho. Você entra ali a informação do seu paciente e clica em procurar. E aí ele vai dar uma resposta separada, revisões sistemáticas, fontes secundárias, fontes primárias, vem tudo categorizado por tipo de evidência. Lógico, você procura primeiro nas fontes secundárias, nas revisões sistemáticas, nas meta-análises, que são as evidências mais fortes. Se não achar lá, você vai descendo na lista. Ok? No PubMed, o PubMed é mais complicado um pouco, que é uma fonte de dados de informação primária, de estudos individuais. Então, primeiro, você tem que fazer uma pesquisa mais ampla possível para tentar capturar o máximo de resultados que possam ter a ver com a sua pergunta. Então, use suas palavras, né, e todos os sinônimos possíveis na busca e, de preferência, use termos mesh. Então, para quem não sabe o que são termos mesh, são termos padronizados para busca na literatura médica, são famosas palavras-chave, keywords, né, que são padronizados para buscar uma doença ou uma intervenção específica. Então, de preferência, use os termos padronizados. Se você não sabe qual é o termo padronizado, você pode procurar no próprio PubMed, tem lá um lugar onde você pesquisa os termos mesh para aquela doença que você está pesquisando, que é o Mesh Database. Então, faz uma pesquisa mais ampla possível, depois vai dar 1 milhão de resultados, aí você vai tirando o que não interessa muito. Então, você vai usando restrições, limites. No PubMed tem essa função limits, que aí você vai tirando, não quero em gestante, não quero em criança, etc. Você vai tirando as coisas que não te interessam muito e vai reduzindo o número de achados só para aqueles que são mais relacionados ao paciente específico que você está buscando uma resposta.
E quando você achar um artigo ótimo, aí na lista vai aparecer, esse é o melhor, nossa, esse é exatamente o que eu queria. Aí daquele vai ter uma barrinha do lado onde está assim, artigos relacionados, ou related articles. Então achou o artigo top, que é o que te responde sua pergunta da maneira mais eficaz, exatamente o que você está procurando, do lado você olha artigos relacionados parecidos com esse. Aí você vai ter um acesso a vários artigos que têm bastante a ver com a sua pergunta. É uma maneira prática de fazer uma busca no PubMed. Ok? Deixamos a dica para você. Aqui são várias dicas teóricas, a gente mostrou, né, o passo a passo de como fazer. Agora tenta você mesmo em casa aí, inventa uma questão clínica na sua pergunta, na sua cabeça, né, uma questão, uma pergunta aí que você queira responder, que você precisa responder. Vai lá na Trip, tenta fazer uma pergunta, uma pesquisa, vai lá no PubMed, tenta fazer uma pesquisa também e vê os resultados seguindo esses passos que a gente indicou. Você vai ver que fica mais fácil de achar um artigo bom, que responde sua pergunta de uma maneira eficiente, sem tanto trabalho quanto fazer uma pesquisa desestruturada sem seguir regras específicas. Beleza? Então, nossas conclusões, importantíssimo sempre fazer boas perguntas, né? Saber fazer boas perguntas é a marca da pessoa inteligente, é mais importante do que saber as respostas, né? É saber fazer boas perguntas. E para achar a resposta a partir dessas boas perguntas, o ideal é usar uma abordagem sistemática que vai aumentar a probabilidade de você achar a resposta correta. E não perca tempo, vai primeiro onde está o ouro. Procura primeiro onde existe uma maior probabilidade de você achar boas respostas para aquela pergunta que você fez. Que é informação secundária, né? Revisões, meta-análises, e vai primeiro na Cochrane, vai primeiro nos lugares que tem mais chance de te dar a resposta correta. Agradecemos a atenção de todos e um grande abraço para vocês e até a próxima aula.